Olá, mais lindos! E aí, vamos estudar sobre os níveis de organização dos seres vivos? Então vem comigo que esse é o tema da nossa aula de hoje. Oiê, a professora Rafaela por aqui. Que bom que você tirou seu tempo, se organizou para estar aqui na plataforma do Mais Ciências para um vídeo exclusivo. Esse vídeo, Organização dos Seres Vivos, eu disponibilizo ele gratuitamente para todo mundo no YouTube, no meu canal, no Mais Ciências, que você, claro, já conhece. Mas aqui eu tenho um vídeo exclusivo para você, onde a gente vai revisar esse tema a partir de 10 questões. Vamos fazer 10 questões e já vamos ali treinar, respondendo e tal. Se aparecer uma questão dessa em algum momento da sua vida, você está preparado. Mas primeiro vamos entender esse tema, né? Do que a gente está falando. Quando a gente fala de níveis de organização dos seres vivos, seriam fazer uma análise dos seres vivos da estrutura mais simples para a mais complexa. Tipo aquela coisa de analisar do menor para o maior, seria isso. Então, olha esse esquema. Esse esquema ele representa quais são os níveis de organização dos seres vivos. A menor partezinha, a menor estrutura, que vai ser comum a todos os seres, não só aos vivos, são os átomos, você está vendo aí, né? Então, a água tem átomo, as estrelas têm átomos. E os átomos se organizam em moléculas. Então, por exemplo, lá nas estrelas, no Sol, tem átomos de hidrogênio, de hélio, eles se organizam em moléculas. E aí, nos seres vivos, essas moléculas elas vão se organizando. Então, a gente tem diferentes moléculas, moléculas grandes, moléculas pequenas, moléculas médias. E quando eu chego no ser vivo, uma característica dos seres vivos é que eles são formados por células. Então, uma estrutura menor que tem dentro de uma célula é uma organela. Volta aqui para mim no meu modelo didático, ó. Tá aqui. Uma unidade dos seres vivos, que é a célula. Tá vendo que tem várias estruturas lá dentro, né? Tem a mitocôndria, tem o complexo golgiense, o retículo endoplasmático rugoso, os lisossomos, isso são organelas. São estruturas menores que vão formar essa célula. Então, volta para o esquema. E aí, nos seres vivos, então, a menor estrutura com forma e função é a célula, você está vendo? Essas células vão se organizar em diferentes tecidos, então células iguais, com formas e funções iguais, trabalham juntas formando tecidos. A gente tem tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular. Tecidos diferentes se unem formando um órgão. Órgãos diferentes vão trabalhar formando um sistema. O sistema todo mundo está com o mesmo propósito, mas são órgãos diferentes ali. Então eu tenho o sistema digestório, estômago, intestino, esôfago, órgãos diferentes com a mesma função de digestão. E aí depois esses sistemas diferentes vão formar um organismo todo, né? Eu, você, um cachorro, tem o organismo todo ali. Diferentes indivíduos, diferentes espécies vão formar uma população. Não uma população humana, população de cachorro, uma população de formigas, né? São seres, organismos iguais vivendo juntos num local. Diferentes populações em um ambiente, eu tenho uma comunidade. Diferentes comunidades interagindo com os fatores não vivos da natureza, água, temperatura, luz, umidade, pH, eu tenho ecossistemas. E diferentes ecossistemas vão formar o nosso superplanetão, planeta Terra, que a gente chama então de biosfera. Então se liga, pensar em nível de organização dos seres vivos, você volta para esse esquema. Mas vamos relembrar um pouquinho de cada um? Vamos para a primeira questão. Questão número 1. A menor unidade viva, funcional, encontrada nos seres vivos é viva e funcional. Átomo. Átomo só tem ser vivo? E aí? Aqui, ó, o modelo didático do átomo em biscuit. Falei pra você, tem átomo até nas estrelas, no Sol, e eles não são seres vivos. Então, o átomo está em toda a matéria. Tudo que existe, ocupa lugar no espaço, tem átomos. Aqui é um modelo, não uma estrutura de um modelo atômico. Então, não, né? Vamos lá, continua. B. Molécula. Falei pra você que diferentes átomos vão formando uma molécula, ou até átomos iguais, né? Tipo a molécula de oxigênio que a gente respira, O2, 2 átomos de oxigênio. C, é um tecido? Nossa, tecido tem muitos itens, tem muitos. Por exemplo, aqui, eu dou uma olhada nesse esquema. Ó. Esse é um modelo didático de tecido muscular. Repare que cada fibra comprida dessa é uma célula diferente. Isso é um tecido. Não, eu quero a unidade. A unidade, estou falando de quem?
Tô falando da célula, né? Então, marca aí qual é a letra, vê aí. Letra D, nossa queridíssima célula. Vamos para a questão 2. Nos organismos pluricelulares, as células que possuem a mesma função se associam, formando uma estrutura de nível organizacional maior. Então, e aí? Células unidas, te dei essa dica agora há pouco, né? Aqui, ó, células unidas, células iguais, você veja que elas estão unidas, ó, essa aqui que é de músculo liso que forma os nossos órgãos, você vê, células diferentes, ó, essa, e células diferentes não, células iguais, mas são várias, unidas com um propósito, estão formando um tecido, nesse caso aqui é um tecido muscular. Então vamos para as opções, olha aí. Letra A, tecido. Opa, olha aí que é um tecido. Células que possuem a mesma função. Então, já foi direto, né? É um sistema? Não, sistemas são vários órgãos. É um órgão? Não, órgãos são vários sistemas. É uma comunidade? Não, comunidade é uma coisa maior. Lembra? Diferentes populações vivendo num local. População de antas, com populações de macacos, com populações de insetos. Aí eu tenho uma comunidade, tá? E vamos de questão 3. A ilustração a seguir tem o objetivo de mostrar os níveis de organização dos seres vivos, tá? Os níveis de organização representados por A e B representam respectivamente. Tem alunos que ficam com dúvida. O que é respectivamente, professora? Respectivamente é na sequência. Primeiro, segundo, respectivamente. É na sequência. Primeiro A e depois B. Então, vamos lá. A primeira estruturinha está escrito cell do lado, né? C, 2 L's, está em inglês, então célula. Células que se unem formam o quê? Letra A está representando o quê? Não foi que eu acabei de falar na questão 2? Né? Um tecido. Aí repare que tecidos diferentes formam um órgão, tá aí organ, né? Que está em inglês. Esse órgão é o estômago. Diferentes órgãos formam aí o B, que é um sistema, né? Representado aí é o sistema digestório desse ratinho, né? E por fim chega no organismo, que é o ratinho todo. Então, A, tecido, B, sistema. Estamos falando de letra C, não é isso? Perfeito. Aí, às vezes alguns de vocês podem se confundir, né? Eu vi aqui na letra B tem tecido. Não, chuchu, mas tá falando a primeira parte da B é átomo. Não, o átomo não é a menor estrutura com nível e função apresentada aí nesse esquema de um ser vivo, né? O átomo vai compor a todos, tudo que é matéria, ser vivo ou não, tá? E vamos de questão 4. Os órgãos trabalham em conjunto, formando sistemas que realizam funções vitais e importantes dentro de um organismo. A ilustração em questão demonstra importantes estruturas de qual sistema do corpo humano? Quando eu olho aqui, que sistema é esse do corpo humano? Que eu tenho, então, nariz, boca, traqueia, pulmão, diafragma. Você usa isso aí para fazer o quê? Né? Para respirar? Opa, já matei, né? E aí, quando você vai lá no Mais Ciências no YouTube, você vê que tem uma aula para cada um sistema desse, né? Aqui no 6º ano a gente estuda o sistema nervoso, mas a gente não estuda muito o sistema excretor, a gente deixa para estudar mais para frente, o circulatório, que é aí que a gente chama também de cardiovascular, que é onde está aí a atuação do nosso coração e das veias e artérias, e D, então, né, respiratório. Talvez você pudesse pensar, poxa, mas eu não estudei isso ainda. Você ia por associação. Peraí, nariz, pulmão é respirar, então vamos de letra D, vamos de respiração. Às vezes você tem que ser esperto, tem que se situar aí. Vamos lá. Questão 5. O sistema circulatório é um conjunto de órgãos responsáveis pela distribuição de nutrientes para as células, assim como a coleta de resíduos celulares para serem eliminados. Assinale um órgão encontrado no sistema circulatório. Olha esse esquema dessa mini eu. Tá aí, né? Sistema circulatório tão fofinha, com esse coração aí no centro, né, desse peito, como fica em todos nós. Os vasinhos azuisinhos representando artérias, os vermelhinhos representando veias. Sistema circulatório. A. Pulmões.
Você, poxa, né? Preciso de pulmão para estar vivo? Precisa, mas eu tô falando de circulatório. B, coração. Coração tá no centro, né? Olha a dica aí. Rins, os rins que filtram aí o nosso sangue, formam o sistema excretor, e o D, o estômago, né? É o digestório, a alimentação e tal. Então, e aí? O que você marca? Sistema circulatório, coração, letra B. Prof, não tô lembrando do sistema circulatório, mas queria dar uma estudadinha nela. Tranquilo, vou deixar o link aqui para você estudar. Tá bom, meu amor? E vamos para a questão 6. Um grupo de elefantes que ocupam uma mesma área geográfica, eles estão vivendo juntos, estão em qual nível de organização? E aí? Mesma famíliazinha, tão fofinhos aí vivendo juntos, mesma espécie vivendo na mesma área. Eu estou me referindo ao quê? Uma população, não é isso? Só de olhar você fala, olha, uma população de elefantes, né? Então, letra A, é espécie? Não, espécie é o indivíduo, né? B, é uma comunidade? Na comunidade eu tenho populações diferentes. Eu tenho, então, uma população. Facinho. E vamos de questão 7. A queimadura solar, olha, você tá vendo aí, né? Muito cuidado com o sol, hein, gente? Vamos usar protetor solar. Acontece quando se está muito tempo exposto aos raios solares, sem qualquer tipo de proteção. Proteção, já sabe, né? Ou protetor solar, ou aquelas blusas, né, que tem um fator de proteção. E por isso, a primeira coisa que se deve fazer, assim que se percebe o surgimento de uma queimadura, é procurar um local coberto que tenha sombra para resfriar a pele, né? Então, você vai botar uma água fria ali, aplicar protetor solar, a fim de evitar a absorção de mais raios UV. Como podemos ver na imagem, as queimaduras solares danificam esse tipo de tecido no corpo humano, né? E que tecido é esse que forma a nossa pele? E aí? É músculo? É muscular? É isso? É B, epitelial? É C, conjuntivo? Ou é D, tecido nervoso? Tenho aqui em minhas mãos o modelo didático da pele. Se fazer um cortezinho assim, da superfície da pele, a gente ia ter essa estrutura aqui, ó, os pelos. Tá vendo que os pelos estão fincados lá dentro, né? Por isso que se arrancar dói, então tá lá dentro. E que, né, lá dentro, lá na parte profunda da nossa pele, que a gente chama de derme, tem vasos sanguíneos, lá embaixo tem gordura, que é o tecido adiposo. Mas nessa primeira camadinha aqui de cima, eu tenho o tecido epitelial. Ep significa em cima. Então, quando você passa protetor solar, você está passando aqui, ó, nessa primeira camadinha aqui, né, entre os pelos aqui, para proteger, para reduzir essa absorção dos raios UV. Então, essa parte superior aqui é tecido epitelial. Lá dentro da pele eu vou ter sangue, vou ter gordura, vou ter neurônios que a gente sente, dor e tal? Sim, mas na parte superior é uma parte que ele é avascular, ela é sem sangue. Às vezes até para você ralar a pele em algum lugar assim, não sai nem sangue, mas você vê que saiu alguma coisinha, um pouquinho desse tecido epitelial. Então, se você quiser revisar sobre tecidos, os tipos de tecido que a gente tem, eu deixo uma revisão aqui para você, tá? Então, aí, qual é a nossa opção? Letra B, tecido epitelial. Vamos para a questão 8. Leia as afirmativas a seguir. Todos os seres vivos são formados por muitas células. E aí, todo mundo tem muita? Não, né? Tem bactéria que tem uma célula só, célula procarionte. Então, nem todo mundo tem muita, né? Então, essa 1 não deu. Vamos para 2. O coração é um exemplo de um tecido? O que você acha? O coração pode ser até transplantado de uma pessoa para outra. É um transplante de órgãos. Eu posso pegar um órgão de uma pessoa e passar para outra. Então, é um órgão. Então, tá errada essa 2 aí. Eu quero só a verdadeira. 3. O sangue é um tipo de órgão? Não, o sangue é um tecido. Tem células diferentes ali. Célula de defesa, célula que carrega o oxigênio, que é a hemácia, né, o glóbulo vermelho. 4. O estômago é um tipo de órgão? Opa, estômago sim, né? Então, são afirmativas verdadeiras. Só está verdadeiramente verdadeira a D. O estômago é um tipo de órgão. Perfeito? Vamos para 9.
Os ossos são formados por tecido ósseo. Opa, te dei a dica, hein? Então osso é formado por tecido ósseo, isso. E ó, te dou a dica. O osso é um órgão, tá? Ele não tem só tecido ósseo, não. Ele tem sanguíneo, ele tem cartilagem. Então, um osso é um órgão. Assim como o estômago é um órgão e o coração também, um osso também é. Então, ele é formado por tecido ósseo e podem se regenerar, né? Caso haja uma fratura. Fraturar é quebrar dessa estrutura. Podemos dizer que o tecido ósseo faz parte de qual tipo de tecido do corpo humano? E aí? Essa aí, né? Se você ainda não estudou sobre os tecidos, você vai ficar um pouco confuso. Então, se você não estudou, por favor. Mas eu vou te ajudar, vou revisar uma por uma. Letra A, tecido epitelial. Quer anotar? Tá anotando? Tecido epitelial é um tecido de revestimento externo e interno do nosso corpo. O osso tem essa missão? Não, né? B, tecido conjuntivo. Tem diferentes tipos de tecido conjuntivo que vão estar aí na parte mais interna, formando aí diferentes porções do nosso corpo. Eu tenho, por exemplo, tecido conjuntivo sanguíneo, tecido conjuntivo adiposo, que é de gordura, o conjuntivo propriamente dito, tipo conjuntivo real, e tem o conjuntivo ósseo também, olha aí, tem o conjuntivo cartilaginoso. Então, só de você jogar no Google tecido conjuntivo, vai aparecer uma imagem que indica que o osso está nesse meio aí. Tecido muscular, que é músculo, né? Imagina, quando você come um frango, uma carne, você está comendo músculo. Sabe que não é osso, né? Músculo e osso são coisas diferentes. Então, C você já não botaria. E D, tecido nervoso, que formado por neurônios, que a gente leva as informações para o nosso cérebro, para a nossa medula, que a gente sente as coisas. Então, 9, D, tecido conjuntivo. Não sabia? Tá sabendo agora. Tá vendo só como é bom você assinar umas ciências? E vamos para a última questão. Vamos lá. A professora Rafaela Euzinha levou seus alunos ao jardim. Vamos lá, vamos no jardim. E lá mostrou espécies diferentes que vivem juntas em um mesmo local. Tá todo mundo vivendo ali naquele jardinzinho. Eu tenho meu cactuzinho, eu tenho diferentes tipos de planta, eu tenho formiga, eu tenho caracol no meu jardim. Meu jardim tem de tudo, tá? Ao apresentar esse exemplo, a professora Rafaela estava apresentando aos seus alunos o conceito de quê? E aí? Que local é esse que eu tenho populações diferentes convivendo? É um exemplo de comunidade. Eu não tenho um organismo só. Eu não tenho só uma população, porque a população de cactos é uma. A população de, por exemplo, roseiras é outra. A população de formigas é outra, de caracóis é outra. Mas está todo mundo juntinho ali? Eu tenho, então, uma comunidade, letra C. E aí, gostou de passear no jardim comigo? Gostou de revisar os níveis de organização dos seres vivos? Então, fechamos por aqui a nossa aula e até a próxima. Tchauzinho!